Irmãos, é uma alegria podermos nos reunir nessa noite, embora que pelo Zoom, mas com a graça de Deus estamos aqui mais uma vez para celebrar o seu nome nesse dia tão especial, o dia da ressurreição do Senhor. Estamos celebrando a ressurreição do Senhor nesse dia tão importante para o cristianismo. As músicas que ouvimos nessa noite são maravilhosas. Pena que não as temos em vídeo, de modo que tivéssemos imagem, ou que tivéssemos um grande coral para apresentar essas músicas tão maravilhosas. Mas eu sonho com um dia em que teremos uma celebração de Páscoa com uma grande cantata, relembrando, celebrando e relembrando o sacrifício de Jesus, a sua morte e ressurreição. E nessa noite, meus amados irmãos, não poderíamos falar de outro assunto senão da ressurreição do Senhor. E eu escolhi um tema, um texto sobre a ressurreição do Senhor, que eu reconheço que ele tem alguns desafios para serem apresentados nessa noite. Para isso, eu quero pedir a atenção dos amados e a colaboração no sentido de que façam um esforço para que acompanhe o raciocínio que nós queremos desenvolver nessa noite. Eu sei que o Zoom ele traz algumas dificuldades de concentração, mas eu creio que, com muita boa vontade, nós poderemos, sim, acompanhar o texto na íntegra. Então, eu quero convidar você que está com a sua Bíblia aí na sua mão, porque mesmo pelo Zoom a gente vem ao culto com a Bíblia. Então, abra a sua Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 1, esse capítulo tão importante que trata sobre a ressurreição do Senhor também. Romanos 10, de 1 a 13, diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Move a sua cabeça aí mesmo onde você está, no seu assento, e vamos orar ao Senhor nesse momento. Nosso amado Senhor, celebramos o teu nome nessa noite tão especial para a tua igreja, para cada um dos teus filhos que se reúne conosco, por ser a noite do dia da ressurreição do Senhor. Estamos celebrando aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, mas que já estava nos teus planos, nos teus desígnios, desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Ressuscitou para estar assentado à direita de Deus Pai. À tua direita, Senhor Jesus, Senhor Deus Pai, está Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. E o primeiro inimigo que está debaixo dos pés do Senhor é a morte. A morte que ele venceu ao triunfar dela quando deixou aquele sepulcro vazio há 2000 anos atrás. O Senhor ressuscitou. E essa é a alegria que invade os nossos corações e nos faz, nessa noite, declarar a plenos pulmões que Cristo está vivo. Ele ressuscitou. E agora, Senhor, quando iremos refletir sobre a tua palavra já lida,
que ela possa ser alimento para as nossas almas, que possamos ser edificados. Senhor, que toda a nossa atenção esteja agora rendida aos pés do Senhor. E mesmo com a distância, Pai, a virtualidade, possamos vencer esse obstáculo e nos concentrar na mensagem que o Teu Espírito deseja trazer à Tua igreja nessa noite. Oramos assim para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos habilite, para que, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, o Senhor transmita através de nós a mensagem que o Senhor deseja para a Tua igreja. Usa-nos tão somente, Senhor, como Teu instrumento. Faz de nós um instrumento Teu para abençoar a Tua igreja nessa noite. Nós oramos assim, também te suplicando o perdão para os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nesse texto que nós lemos, eu escolhi como tema a encarnação e a ressurreição como pilares da justificação pela fé. E esse é um tema, como disse, que precisa de extrema atenção, porque nós vamos construir um raciocínio ao longo do tempo e queremos finalmente concluir pelo fato de que, sim, a encarnação e a ressurreição são as bases da justificação pela fé. E quando nós falamos da ressurreição, entendemos a importância que ela tem para o cristianismo, para cada um de nós que aqui estamos. Passados 2000 anos, ainda muitas pessoas não compreendem a importância da ressurreição do Senhor. Outros não acreditam na ressurreição do Senhor. Mas a importância da ressurreição de Cristo continua sendo vital e indispensável que seja compreendida por todos. Porque se a ressurreição de Cristo não fosse verdadeira, nada que nós temos no cristianismo se manteria de pé. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, quando ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Estaríamos crendo em algo que não é real, mas Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo é verdadeira. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos entender qual a importância da ressurreição para nós hoje. E para falar da ressurreição de Cristo, o texto que eu escolhi nessa noite é um texto que o apóstolo Paulo está falando sobre a condição espiritual do povo judeu. O apóstolo Paulo vem falando no capítulo 9 sobre o fato de que os judeus são herdeiros das promessas de Deus, que eles são herdeiros da promessa da salvação. Mas, a despeito de todas essas promessas, eles estão distantes das promessas. As promessas foram dadas a eles, mas eles não estão desfrutando desta promessa. E é isso que Paulo está falando nesse texto. E é importante essa pregação do apóstolo Paulo, porque toda a pregação da igreja primitiva, através dos apóstolos, está fundamentada nessas duas verdades inseparáveis, que eu diria são as duas faces de uma mesma moeda: a doutrina da encarnação de Cristo e a doutrina da ressurreição de Cristo. Quando Paulo estava pregando lá no capítulo 17 de Atos, no Areópago, em Atenas, ele falava de Jesus e da ressurreição, dessas duas doutrinas que são a base da justificação pela fé. E quando Paulo falava da justificação através da doutrina da encarnação e a doutrina da ressurreição, falando da ressurreição de Cristo, ele foi compreendido de uma forma diferente pelos atenienses, que eram idólatras por excelência. E eles imaginaram que Paulo estava falando de outros deuses. Então, eles dizem que Paulo está falando de divindades desconhecidas para eles, e eles chamam Paulo de pregador de estranhos deuses. Porque quando Paulo fala de Jesus e fala da ressurreição de Jesus, ele está falando o termo Jesus, e ressurreição em grego é anastasis ou anastasis. E eles imaginavam que eram duas divindades, sendo Jesus a divindade masculina e Anastasis ou Anastasis a divindade feminina, entendendo que Paulo estava falando da ressurreição como se fora uma divindade, a consorte, a esposa do Deus Jesus. Isso porque os seus pensamentos estavam todos cheios, tomados pela idolatria. Havia mais ídolos em Atenas do que cidadãos. Em cada esquina havia uma divindade.
Então, Paulo está falando aqui em Romanos, usando a condição espiritual dos judeus, que ele já descreveu no capítulo 9, mostrando que eles estão separados de Cristo. E por que os judeus estão separados de Cristo? Porque eles rejeitaram o Senhor Jesus como o Messias prometido. E a pergunta que, através dos séculos, tem ecoado é: por que os judeus rejeitaram a Cristo? Por quê? E eu penso que essa resposta ela encontra eco nos escritos de muitos teólogos, que dizem que uma das razões principais por que os judeus rejeitaram a Cristo é porque eles imaginavam que precisavam de um Messias político-militar que os libertasse do jugo do Império Romano. Mas, do ponto de vista espiritual, a crença dos judeus não era necessário em um Messias, porque para o judeu a salvação poderia ser alcançada através da guarda da lei. Eles já tinham a lei que havia sido dada a eles através de Moisés. Então, na cabeça do judeu, eles precisavam de um Messias, de um rei ungido por Deus, que os libertasse politicamente através de um exército do jugo dos romanos. Mas quando Jesus se apresenta como um Messias que veio para salvar as suas almas, eles não o receberam, porque eles imaginavam que não precisavam de um Messias salvador espiritualmente falando, porque a lei lhes era bastante como um meio através do qual eles poderiam se salvar. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo no início desse capítulo que reconhece que os seus irmãos judeus eles são zelosos da lei de Deus, mas eles fazem isso sem compreensão, eles não compreendem. E essa lei que foi dada através de Moisés, os 10 mandamentos no Monte Sinai, ela foi adicionada à tradição oral. E a tradição oral elevou os 10 mandamentos para um total de 613 mandamentos. Então, para o judeu praticante do judaísmo, a guarda desses 613 mandamentos lhe dá direito à salvação. E é isso que eles estão tentando desde que Moisés lhes entregou esses 10 mandamentos e eles acresceram da tradição oral. Eu estava vendo essa semana um vídeo na internet com uma entrevista com um rabino feita em novembro do ano passado. E ele estava falando exatamente isso que eu vos falo nessa noite, de que eles precisam guardar os 613 mandamentos que foi dado através de Moisés, pela lei dos 10 mandamentos no Sinai, mais a tradição oral, para que eles alcancem a salvação. E o grande problema do ministério de Cristo é que ele não atendeu essa expectativa de um Messias político-militar que libertasse a nação do jugo romano. Apresentou uma perspectiva de reino de Deus que veio para redimir o homem do seu cativeiro espiritual, libertá-lo e salvá-lo do seu pecado. Como essa expectativa não atendeu ao desejo dos judeus, eles rejeitaram a Jesus. E quando Paulo apresenta essa condição espiritual dos judeus, separados das promessas que foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo, ele nos faz entender que até hoje o mundo está dividido espiritualmente em 2 mundos. E é isso que Paulo está dizendo. Mas quando ele explica aqui no capítulo 10 a condição dos judeus, nós podemos extrapolar essa condição dos judeus para toda a humanidade e entender que os gentios, aqueles que não são judeus, estão vivendo tantas vezes uma condição espiritual semelhante à que viviam e que vivem os judeus nos dias de hoje, separados das promessas, não crendo em Cristo como Messias prometido. E por que isso está acontecendo, meus amados? Porque eles têm uma percepção de que a salvação em Cristo necessariamente não é alcançada somente através da fé ou pela fé. E são esses 2 meios ou esses 2 caminhos que o apóstolo Paulo está apresentando aqui nesse texto para ilustrar a condição espiritual do povo judeu ao rejeitar Jesus, que eu quero apresentar como sendo a mesma condição espiritual de muitos que não creem ou que rechaçam a salvação através da fé em Cristo Jesus. Paulo, então, vai apresentar nesse capítulo 10 os 2 caminhos que estão sendo traçados. Primeiro, a justificação por meio da lei.
uma justificação que se baseia na guarda da lei. E quando a justificação é entendida como sendo o resultado da guarda da lei, esse caminho é o caminho da justiça que vem do homem. Como se a justiça que vem do homem fosse capaz de dar a ele direito ao céu. E o segundo caminho que está colocado aqui pelo apóstolo Paulo é a justificação que vem por meio da fé. E a justificação por meio da fé baseia-se exatamente na crença dessas duas doutrinas que eu apresentei como título dessa mensagem: a encarnação e a ressurreição de Cristo Jesus, os dois lados da mesma moeda. E quando nós cremos que a justificação se dá pela fé, por meio da encarnação e da ressurreição do Senhor, nós estamos entendendo que a justificação é algo que vem de Deus. Não somos justificados a partir de uma justiça que vem de nós mesmos, que nasce em nós mesmos, mas uma justificação que vem de Deus. É a justiça que procede de Deus. E quando a gente fala de justificação por meio da fé, justificação por meio da lei, como querem os judeus aqui nesse texto, é necessário que façamos uma pausa para trazer um conceito do que vem a ser justificação. Que doutrina é essa que nós ouvimos tantas vezes e não compreendemos? E eu gosto muito do conceito de Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, quando ele diz que justificação é um ato instantâneo da parte de Deus, pelo qual ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós e declara-nos justos à vista dele. Eu vou repetir esse conceito. Preste atenção nisso que Grudem está dizendo. Justificação é um ato instantâneo da parte de Deus, pelo qual ele considera os nossos pecados perdoados. É a primeira parte desse conceito. Deus considera os nossos pecados perdoados e ele considera a justiça de Cristo como pertencente a nós e declara-nos justos à vista dele. Então, esse é um ato instantâneo, algo que acontece imediatamente, não é um processo, é um ato, e procede exclusivamente da pessoa de Deus. É isso que diferencia o pensamento dos reformadores da Igreja Católica na sua doutrina milenar de justificação pelas obras, quando diz que a justificação é algo no qual o homem coopera com Deus através da prática de boas obras. O que Grudem está nos dizendo aqui, refletindo os textos sagrados, é que a justificação é um ato exclusivo de Deus, acontece a partir de Deus para o homem, sem a participação do homem. É Deus quem nos justifica, e ele nos justifica a partir da justiça que há em Cristo. Voltando os nossos olhos para esses dois caminhos aqui delineados pelo apóstolo Paulo, da justificação por meio da lei e a justificação por meio da graça, ele vai nos mostrar o grande equívoco dos judeus, porque ele vai dizer no versículo 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Os judeus não aceitaram a justificação que vem de Deus por meio da fé, porque eles se apropriaram do texto de Moisés, em Levítico, capítulo 18, que Paulo está citando aqui no versículo 5, quando ele diz, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. O que Moisés estava dizendo é que a guarda, a obediência dos mandamentos de Deus seria suficiente para que o homem alcançasse a justiça, a justificação. Mas é fato que a guarda da lei nunca foi observada pelos homens. E quando os judeus rejeitam a justificação pela fé, eles estão desconhecendo a justiça de Deus, que só pode ser obtida por meio da fé. E eles estão, que Paulo diz no verso 13, é que eles procuram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitam à justiça que vem de Deus. A partir da observação da lei, eles estão tentando, então, guardar a lei para alcançar a justificação aos olhos de Deus por meio da guarda da lei.
eles não entenderam, de fato, qual era o papel da lei. Isso fica muito claro. Essa justificação por meio da guarda da lei, que os judeus estavam tentando alcançar, mesmo não conseguindo, porque ninguém consegue alcançar a justificação através da guarda da lei. Isso fica muito claro nas parábolas que Jesus contou, quando ele contou a parábola do filho pródigo. E o que acontece quando o pai justifica pela fé o filho mais novo, quando ele volta e pede perdão dos seus pecados. E o filho mais velho demonstra, então, ser o personagem que representa a nação de Israel. E ele reclama para o pai que ele teria méritos, porque ele guarda todos os mandamentos, ele é obediente ao pai, ele está todos os dias, ele não se afastou. E ele se vê aos olhos do pai como alguém digno de receber o favor do pai. Na verdade, a parábola do filho pródigo tem como mensagem estrondosa para os ouvidos daqueles judeus o personagem que era o filho pródigo. Ele não é o menos importante. Jesus estava demonstrando com o filho mais velho que ele representava a nação de Israel, que desejou ao longo de toda a história se justificar aos olhos de Deus pela guarda da lei. Porque é isso que ele disse para o pai, que ele tinha méritos para receber algo do pai, mas aquele filho que foi embora não tinha mérito nenhum, mas recebeu. Porque na cabeça do filho mais velho, ele está refletindo o pensamento da nação de Israel, que ao cumprir a lei, o homem então alcança favor aos olhos de Deus. E Jesus está ensinando através dessa parábola que não é assim, que é o contrário. O homem jamais pode alcançar o favor de Deus por méritos próprios, porque não há justiça em nós suficiente para isso. Na parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, novamente ali está a nação de Israel representada nesse personagem, o fariseu, quando ele olha para o publicano e vê o publicano como um maldito pecador, um desprezível pecador. E ele te diz: graças te dou, a Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que esse publicano está dizendo é o que a nação de Israel pensava. Eu guardo a lei. A lei exigia que todo judeu jejuasse 2 vezes por ano. Este publicano está dizendo: eu jejuo, esse fariseu está dizendo: eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Então, eu tenho mérito para estar aqui na tua presença orando para ti. E Jesus diz para a sua audiência que o homem que desceu para a sua casa justificada foi o publicano, que batia no peito e pedia clemência e misericórdia da parte de Deus. Porque ele entendeu que a justificação não é pela guarda da lei. E aquele fariseu não havia entendido que a guarda da lei não era suficiente para isso. O próprio apóstolo Paulo, quando faz a sua defesa lá diante dos seus opositores em Gálatas, ele diz que a sua origem era de judeu, que ele era praticante do judaísmo e que se avantajava em muitos da sua idade, sendo extremamente zeloso da guarda da tradição de seus pais. Paulo está dizendo para os seus acusadores de que ele era um judeu com pedigree, que ele guardava não apenas a lei, mas também a tradição oral, os 613 mandamentos. Só que o apóstolo Paulo está declarando a sua justiça aos olhos dos homens, não aos olhos de Deus. Porque quando nós lemos em Romanos, no capítulo 7, Paulo vai informar aos seus leitores o fracasso dele na tentativa de guardar a lei. Porque ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer bem está em mim, mas eu, porém, não consigo efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E esse é justamente o problema de uma justificação amparada na guarda da lei. É que nós não conseguimos guardar a lei. Os judeus nunca conseguiram guardar a lei e ninguém consegue guardar a lei. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que no capítulo 3 de Romanos: ora, sabemos de tudo que a lei diz aos que vivem na lei, e o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que Paulo está dizendo é que ninguém pode ser justificado pela guarda da lei, porque ninguém consegue guardar a lei.
E se nós não conseguimos guardar a lei, e se Deus sempre soube que nós não conseguiríamos guardar a lei, a pergunta que resta é, então, por que Deus deu a lei e disse aos judeus lá no versículo 18, no versículo 3 do capítulo, no versículo 5 do capítulo 18 de Levítico, e que se o homem guardasse a lei, viveria por ela? Na verdade, queridos, o que Deus estava dizendo, o que a Escritura está nos dizendo, é que a lei ela serve como um método de diagnóstico para a condição espiritual do homem. A lei mostra que o homem é pecador e o condena. A lei revela o nosso pecado. A lei nos convence da nossa culpa. A lei nos condena à morte. E se a lei pudesse nos salvar, Deus não teria providenciado Jesus Cristo. A guarda da lei, perdão, se a guarda da lei pudesse nos salvar, não seria necessário Jesus vir ao mundo para nos salvar. E ele veio ao mundo exatamente porque nós não conseguimos guardar a lei. A lei, então, está, como diz o apóstolo Paulo, estabelecendo o diagnóstico da nossa condição miserável de pecadores. Somos pecadores, a lei diz isso para nós não conseguimos cumprir a lei. E o que os judeus estão fazendo? Eles estão tentando guardar a lei para ter méritos diante de Deus e alcançar a salvação. E eles não conseguiram. E não vão conseguir. E eles estão até hoje tentando ser justos aos olhos de Deus pela guarda da lei. Não vão alcançar. E por isso Paulo está dizendo que eles não entendem, eles são zelosos tentando guardar a lei, mas eles fazem isso sem entendimento. Porque a lei está apontando para Cristo. A lei está sinalizando para Cristo. A lei veio para mostrar que Deus mandaria alguém para nos redimir do peso da lei, da culpa que a lei nos mostra que temos. Porque o nosso pecado nos faz condenados à morte. E esse é o problema da nação de Israel. E eles, então, quando encontram Jesus, ali estava diante deles a possibilidade de encontrar o caminho da justificação por meio da fé, deixando de lado a justiça própria, a tentativa de chegar até Deus através da guarda da lei. Eles são orgulhosos, presunçosos demais para admitir que não têm condições de chegar aos céus a partir da guarda da lei. Eles precisavam olhar para Jesus e enxergar nele o cumprimento da lei. É por isso que Paulo diz que a lei funcionou como um aio para nos levar até Cristo. Lá em Gálatas ele diz isso. O que era o aio? Era o escravo que cuidava da educação da criança, das famílias ricas, até que ele chegasse à maioridade. Ele era o aio que o conduzia para a maioridade. E Paulo está dizendo é que a lei funciona assim. Ela vai, então, nos conduzir à presença daquele que pode nos salvar. A guarda da lei nunca salvou ninguém. Ninguém nunca foi salvo pela guarda da lei, simplesmente pelo fato de que nenhum de nós pode guardar a lei, porque todos somos pecadores. Já nascemos pecadores. Como pecadores como nós podem ser distantes do pecado? Nunca. Então, mais uma vez, queridos, se fôssemos capazes de ser justificados a partir da guarda da lei, não haveria necessidade de Cristo vir para nos redimir. E essa é a questão principal da justificação por meio da fé. Precisamos crer na encarnação, em Cristo como aquele que Deus enviou, o Deus homem que se materializou diante dos olhos de todos no primeiro século e que nós cremos pela palavra do Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando Paulo, então, parte do primeiro caminho que foi traçado pelos judeus e que está sendo abraçado por eles até os dias de hoje, a justificação por meio da guarda da lei, Paulo vai dizer, olha, os judeus não entenderam, é meu povo, eu gostaria que eles se salvassem, faria tudo para que eles fossem salvos. Eles são zelosos na guarda da lei, mas eles não entenderam que a lei se cumpre com a chegada do Messias. E o Messias já chegou. E é isso que Paulo vai dizer, então, nesse caminho, nesse segundo caminho, que é a justificação por meio da fé, cujas bases estão alicerçadas nessas duas doutrinas, a doutrina da encarnação, de que Cristo é o Messias, e na doutrina da ressurreição, de que esse Messias, morto pelas mãos das autoridades de Israel, de Pôncio Pilatos, ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai. É isso que Paulo vai dizer a partir do versículo 6, quando ele diz, mas a justiça decorrente da fé, assim diz,
Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O que Paulo está apresentando aqui é o segundo caminho. É o caminho pelo qual todo homem deve trilhar. É o caminho pelo qual a nação de Israel deveria ter trilhado. É o caminho pelo qual a nação de Israel está sendo desafiada a trilhar. Ainda hoje, é a justificação por meio da fé, alicerçada na doutrina da encarnação. Sim, a encarnação, o Cristo, o Deus que se fez menino, que se fez homem, que viveu e que habitou corporalmente entre eles. Por isso, Paulo diz que a justiça que decorre da fé, assim diz, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. O que Paulo está dizendo é, os judeus não precisam subir ao céu para trazer de lá o Messias que eles tanto esperam. Não, Paulo está dizendo, o Messias já veio. Isso não somente subir ao céu é impossível para o homem, como é desnecessário, porque não há necessidade do homem subir ao céu para de lá trazer o Messias. Deus já mandou o Messias, e esse Messias é o Cristo que encarnou e que esteve durante 33 anos aos olhos da nação de Israel, especificamente durante 3 anos e meio desenvolveu o seu ministério aos olhos das autoridades de Israel, da nação de Israel. Eles puderam ver o Cristo encarnado. Então, Paulo está dizendo, creiam na encarnação, creiam de que Cristo é o Messias prometido, creiam que aquele que esteve diante de vocês, como o apóstolo João vai dizer no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14, aquele que os nossos olhos viram, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito Filho de Deus. É isso que Paulo está dizendo, que a justificação por meio da fé está ancorada na crença de que Cristo é o Messias prometido. Por isso, Paulo está tomando por empréstimo aqui, nesse versículo 6, o texto de Deuteronômio, no capítulo 30, quando Moisés assim disse para os judeus. Desculpe, irmãos. Deuteronômio 30, 11, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nos faça ouvir para que o cumpramos. Que Paulo está usando é uma interpretação do texto que Moisés escreveu em Deuteronômio, quando ele está falando da obediência a Deus a partir da guarda dos mandamentos. E ele está dizendo lá em Deuteronômio, no capítulo 30, que esse mandamento não está distante da nação de Israel naqueles dias. Não há necessidade de ninguém subir aos céus para de lá trazer esse mandamento, porque esse mandamento está ao alcance deles, está aos ouvidos deles, está no coração deles. E Paulo, então, está interpretando essa fala de Moisés e dizendo que esse mandamento que Moisés está dizendo, que não é necessário ir ao céu para buscá-lo, na verdade, esse mandamento é a palavra de Deus. E a palavra de Deus para o apóstolo Paulo e para as Escrituras é o Senhor Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Então, quando Moisés diz que o mandamento que os judeus precisam guardar, não é necessário ir ao céu para buscá-lo, porque Deus deu esse mandamento para eles. Paulo está tomando por empréstimo esse texto, está interpretando esse texto como sendo Cristo o mandamento prometido. Por isso ele diz que não há necessidade de ninguém subir aos céus para de lá trazer a Jesus. O que ele está dizendo à nação de Israel é: vocês não precisam esperar pelo Messias. Não há necessidade também de ir buscá-lo no céu, porque isso não é possível e não é necessário, porque ele já encarnou. Vocês precisam crer que Jesus é o Messias prometido. E crer que Jesus é o Deus encarnado que veio para nos salvar, coloca de lado o nosso orgulho, a nossa soberba, porque vai nos dizer que nós precisamos de Cristo para chegar aos céus. Que a salvação, a justificação somente é conseguida através de Cristo Jesus e que basta crer nele. Esse é o caminho que Paulo está ensinando aos seus irmãos
para que eles possam alcançar a salvação. Eles estão o tempo todo tentando alcançar a salvação através da guarda da lei, na justiça deles, que procede do homem. E Paulo está dizendo, não, a salvação pode ser alcançada, a justificação acontece a partir da fé, pela fé. Pela fé, a justificação é pela fé. E essa fé é crer que Cristo é o Messias prometido. Por isso, Paulo diz que não é necessário esperar um outro Messias. Não é necessário e é impossível tentar ir aos céus para trazer de lá Jesus. Ele já encarnou, ele caminhou com os judeus e ele foi morto pelas mãos daquela audiência que estava ali presenciando o discurso de Paulo. Os leitores de Paulo, a geração de Paulo matou aquele que Deus enviou. A lei, meus amados irmãos, ela tem o propósito de revelar que nós somos pecadores. E ela vai nos dizer que nós precisamos de um Salvador. Mas a guarda da lei não pode nos salvar, porque nós somos incapazes de guardá-la. Por isso precisamos olhar para a encarnação, olhar para o Deus que se fez homem e compreender que ele é o Messias que estava prometido. Ele é aquele de quem a lei fala. Porque tudo que há na lei dos judeus, e por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que eles guardam a lei, eles são zelosos na lei, mas sem entendimento. Porque quem conhece a lei e olha o seu cumprimento em Cristo Jesus, vai perceber que tudo na lei aponta para Cristo. Tudo na lei aponta para Cristo. As festas dos judeus, os sacrifícios, o sacerdócio, tudo aponta para Cristo. Está mostrando que Jesus é o cumprimento da lei. E é isso que Paulo vai dizer. Ele diz, porque, no verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. No sentido de que a lei apontava para Cristo. Esse é o primeiro aspecto que Paulo está falando dessa expressão, fim da lei é Cristo. A lei apontava para Cristo. Tudo, as festas, o sacerdócio, os sacrifícios, tudo apontava para o Senhor Jesus. E o segundo aspecto, entendendo que, então, quando Cristo nasce, todas essas coisas se cumprem automaticamente. Então, é o fim da lei. A lei apontava para Cristo. E o segundo aspecto que Paulo está falando, de que Cristo é o fim da lei, é porque ele cumpriu toda a lei. E, ao cumprir toda a lei, ele demonstra a sua justiça. Cristo, sim, pode ser tido por justo pela guarda da lei, porque ele nunca quebrou um mandamento. Ele cumpriu toda a lei sem quebrar um mandamento. E agora, sabe o que ele faz? Ele empresta a nós a sua justiça. Por isso, Paulo está dizendo, o fim da lei é Cristo. Como Cristo cumpriu toda a lei, agora a lei não é mais necessária. Não há necessidade do homem tentar cumprir a lei para ser salvo. Basta ele olhar para Cristo como Deus encarnado que veio para nos salvar. E, ao ser justificado pela fé, ele receberá a justiça que há em Cristo. E, aos olhos de Deus, ele se torna justo. Não porque tenha guardado a lei, mas porque ele crê em Cristo, que guardou toda a lei. Jesus disse, eu não vim quebrar a lei, mas eu vim cumprir. Ele cumpriu toda a lei e ele cumpriu a lei em nosso lugar. Como nós não éramos capazes de cumprir, como nós não somos capazes de cumprir a lei, Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. E, ao cumprir a lei, ele se tornou agradável aos olhos do Pai. E agora ele empresta a nós a sua justiça. E, por causa da justiça de Cristo, nós somos vistos aos olhos de Deus como justificados. Então, o primeiro aspecto da justificação por meio da fé é crer na doutrina da encarnação, de que Cristo é o Messias prometido. Os judeus não creram nessa doutrina. Eles não aceitaram Jesus como o Messias prometido. E ainda hoje eles estão esperando. Como Paulo diz, eles estão tentando subir ao céu para de lá trazer o Messias. Não, o Messias já veio. E é isso que Paulo está dizendo. E o segundo aspecto da justificação por meio da fé que o apóstolo Paulo está defendendo aqui, ensinando esse caminho para os judeus, é o que ele diz no verso 7. Ou descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Novamente, o apóstolo Paulo está usando aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 30, verso 13.
mas ele faz uma pequena modificação naquele texto. Mas aqui, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo está dando a interpretação daquele texto lá de Moisés. E ele diz lá no capítulo 30, no verso 13, diz assim Moisés, falando da guarda do mandamento de Deus, ele diz, nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. De novo, Paulo entende que o mandamento é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo, o verbo de Deus, o logos de Deus. Então, ao invés de ir além do mar, o apóstolo Paulo reinterpreta esse texto pela inspiração do Espírito Santo, dizendo, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo de entre os mortos. Aqui, então, está o segundo aspecto da doutrina da justificação pela fé, é crer na ressurreição de Cristo. Porque Paulo está dizendo que não é necessário, e que é impossível e que também não é necessário que alguém desça ao abismo, à sepultura, ao lugar dos mortos, para de lá levantar Cristo. Não é necessário e não é possível ir à sepultura e de lá trazer Cristo. Por quê? Porque Cristo já ressuscitou. E essa é a mensagem que o apóstolo Paulo está propagando aos romanos, que está propagando a nós também. Ele está dizendo, olha, a justificação pela fé se baseia em crer, primeiro, na encarnação. Cristo é o Messias prometido. Segundo, crer que ele ressuscitou de entre os mortos. Não é necessário ir lá na sepultura para arrancar Cristo da sepultura. Não, Deus já o ressuscitou. Ele já se levantou dos mortos. É necessário crer na ressurreição de Cristo. Não é possível trilhar o caminho da justificação negando a doutrina da ressurreição, de que Cristo ressuscitou. Porque se nós crêssemos apenas na encarnação, de que Cristo é o Messias prometido, ok, ele é o Messias prometido, cremos nisso. Mas se negarmos a doutrina da ressurreição, de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, então não há nenhum sentido em crer na encarnação. A encarnação se torna nula, vazia de sentido, porque a justificação pela fé precisa dessas duas doutrinas unidas, jungidas, frente e verso da mesma moeda. Cristo é o Messias prometido. Ele morreu, mas ele ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai. A salvação ela é acessível por isso. E o apóstolo Paulo vai dizer no verso 8, porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A semelhança de Moisés, porque Paulo continua citando o texto de Moisés, ele está dizendo que a justificação pela fé é possível pela palavra que está sendo pregada, pela palavra de Deus que foi dada a nós, as escrituras sagradas. Não é necessário subir aos céus e é impossível ir lá para de lá trazer Jesus. Também não é necessário e é impossível descer à sepultura para de lá trazer Jesus. Não é necessário. Cristo já nasceu, Deus encarnou, ele habitou entre nós. E ele ressuscitou, como disse que ressuscitaria. Essas coisas estão postas, essas coisas são fatos inegáveis. Resta a nós crer, e é isso que Paulo está dizendo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Aqueles que ouvem a palavra, aqueles que ouvem essa proposta de um caminhar de justificação por meio da fé, precisam crer na doutrina da encarnação, de que Cristo é o Messias prometido, precisam crer na doutrina da ressurreição, de que Cristo ressuscitou, como havia dito. Essa palavra está sendo pregada há 2000 anos. Há 2000 anos, o sepulcro vazio tem anunciado que Cristo ressuscitou. E o homem não precisa, então, se voltar na tentativa de apresentar uma justiça que vem de si mesmo para Deus, tentando guardar a lei, tentando chegar aos céus por seus próprios méritos. Não! Ele só precisa dar ouvidos à palavra que está perto dele, a palavra que está no coração dele, a palavra que está nos ouvidos deles, a palavra que está sendo pregada todos os dias, diariamente, há 2000 anos. Deus tem levantado o seu povo, a sua palavra tem sido anunciada às nações ao longo dos anos. E a palavra tem dito isso. Cristo encarnou, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, os fatos estão aí. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a palavra está perto de ti, está na tua boca. E o que é necessário, então, para abraçar a salvação, a justificação por meio da fé, é que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 9, se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor. Paulo está dizendo aqui, crê na encarnação.
Declarar Jesus como Senhor era afirmar a divindade de Cristo. E a palavra aqui, Senhor, é Kyrios, que é uma palavra no grego que é usada para Deus. Então, é admitir que Jesus é Deus. Ele é o Emanuel, ele é o Messias prometido, ele é o Deus que se fez homem e habitou entre nós e veio para trazer salvação. Então, Paulo diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, ele está dizendo, se você crê na doutrina da encarnação, de que Cristo é o Messias prometido, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então o segundo pilar da doutrina da justificação pela fé, Paulo está dizendo, é crer que Deus ressuscitou a Cristo de entre os mortos, é crer na doutrina da ressurreição, crer que Jesus se levantou do sepulcro, de que o sepulcro está vazio, isso é um fato. Todo homem, toda mulher, em qualquer época, que crê em Cristo Jesus, alcança a justificação por meio da fé. Mesmo Abraão, a Escritura vai dizer que não foi justificado pela guarda da lei, mas pela fé. Abraão creu e foi justificado por Deus. Hoje também não é diferente. A salvação, a justificação pela fé está alicerçada nessas duas doutrinas, na encarnação e na ressurreição de Cristo Jesus. Paulo conclui esse raciocínio dizendo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo está dizendo que é importante que o homem declare, verbalize e crê que Jesus Cristo é sim o Messias prometido e de que ele morreu e ressuscitou e que está assentado à direita de Deus. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite, meus irmãos, elencando alguns impactos da ressurreição de Cristo na obra de salvação. A primeira delas é que Cristo ressuscitou. E como ele ressuscitou, ele venceu a morte. Temos, então, um Salvador que não morrerá outra vez. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre eles. Cristo ressuscitou com um corpo incorruptível, um corpo que nós também teremos. A morte não tem mais poder sobre o corpo de Cristo. O seu corpo com o qual ele subiu à cruz, a morte foi lá e feriu o seu calcanhar. Mas quando ele ressuscita de entre os mortos, ele tem então um corpo que a morte não tem mais poder sobre ele. Isso é importante porque quando Cristo ressuscita, ele nos garante de que não morrerá outra vez. Não. A ressurreição nos garante que temos um Salvador que nunca morrerá outra vez. O segundo impacto da ressurreição de Cristo está em Atos capítulo 5, versos 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Paulo também, em 1 Coríntios 15, 17, vai nos falar desse segundo impacto da ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que a Escritura está nos garantindo é que a vitória de Cristo sobre a morte nos permite a vitória sobre o pecado, porque nos garante a possibilidade de arrependimento e o perdão dos nossos pecados. O terceiro impacto da ressurreição sobre as nossas vidas na obra da salvação é que a ressurreição de Cristo nos permite a regeneração. E regeneração é novo nascimento. É isso que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sim, Pedro está dizendo, a ressurreição de Jesus Cristo torna possível a nossa regeneração para uma viva esperança, torna possível o novo nascimento. Nós só podemos nascer de novo, porque Cristo ressuscitou. O quarto impacto da ressurreição de Cristo está em Atos 2, versos 32 e 33. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vede e ouvis. O que o
o apóstolo Pedro está dizendo aqui em Atos é que a ressurreição de Cristo nos possibilita o dom do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, porque quando Cristo ressuscita dentre os mortos, e ele é assunto ao céu, ele de lá derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja. Então, nós só temos o Espírito Santo morando dentro de nós, porque Cristo ressuscitou. Este é o outro impacto da ressurreição de Cristo. O quinto impacto da ressurreição de Cristo é que a ressurreição de Cristo nos assegura a certeza de que temos um intercessor junto ao Pai. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo está dizendo que, como Cristo ressuscitou, ele venceu a morte, ele está agora à direita de Deus e ele intercede por nós. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos um intercessor junto ao Pai. Mas esse é um dos impactos da ressurreição, uma das consequências da ressurreição de Cristo. Porque ele ressuscitou, nós podemos ter a certeza, a garantia de que temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo João vai dizer: filhinho, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso só é possível porque ele ressuscitou. E, em último lugar, meus amados, a ressurreição de Cristo nos assegura a certeza de que nós também ressuscitaremos. A ressurreição de Cristo nos assegura de que nós também ressuscitaremos, porque a semelhança de Cristo ressuscitaremos quando ele voltar na sua segunda vinda. Olha o que diz 1 Coríntios 15, verso 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos foram vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na vinda do Senhor, nós ressuscitaremos. Cristo é a primícia dos que ressuscitaram. Ele foi o primeiro a ressuscitar para um corpo que não sofre mais as corrupções do tempo, as limitações do tempo e do espaço. Este mesmo corpo nós teremos quando Cristo voltar para levar a sua igreja. Então, esse é o impacto para nós, que podemos ter a certeza de que, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Amados, essas são as bases da justificação pela fé. Crer na encarnação, crer que Cristo é o Messias prometido, crer na ressurreição, de que Cristo morreu, mas ele ressuscitou. O sepulcro está vazio. E porque Cristo ressuscitou, podemos ter a certeza que o nosso Salvador não morrerá outra vez. De que a vitória de Cristo sobre a morte também nos possibilita a vitória sobre o pecado, pois nos possibilita o perdão dos nossos pecados. A ressurreição de Cristo nos permite o novo nascimento, a regeneração, que não seria possível se Cristo não tivesse ressuscitado. A ressurreição de Cristo nos possibilita o recebimento do dom do Espírito, porque ele ressuscitou, ele foi assunto ao céu e de lá nos deu o seu Espírito Santo. A ressurreição de Cristo também nos assegura de que temos um intercessor junto ao Pai, porque ele foi a presença de Deus e lá ele intercede por nós. E, por último, nós podemos ter a certeza de que nós também ressuscitaremos. Creia na ressurreição de Cristo e automaticamente você está crendo na sua própria ressurreição, na vinda do Senhor, quando ele vier para buscar a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos faça compreender as verdades maravilhosas desse texto que ele nos presenteou nessa noite.